Primeiro, então, quando nós estamos falando de caridade material e caridade moral, e como que isso é diferente para o espírito, eu queria fazer uma consideração um pouquinho diferente da básica que o pessoal faz. Eu tenho estudado muito sobre as questões cerebrais, né? Estou fazendo tentando aprender um pouco mais sobre a ciência e como ela tem evoluído em relação aos aspectos materiais, mas eu gostaria de fazer algumas considerações importantes. E a primeira é essa ideia, né, da experiência que eu tive em Palmas, e o pessoal da federação, né, e muitos representantes, não é a Federação Espírita de Palmas, mas muitos representantes dessa federação diziam o seguinte: a função da caridade espírita, né, é muito assistencialista. Então, isso é problema do governo. Não diz respeito a nós trabalharmos com essa caridade do jeito que o Espiritismo faz. Nós temos que nos preocupar com o estudo, com adquirir o conhecimento e tirar esse assistencialismo. E isso era muito forte para eles. Mas no centro em que eu frequento, quando nós começamos a trabalhar com morador de rua, houve uma época em que nós mesmos questionamos. Falamos assim, gente, mas nós estamos atendendo 300 e tantos moradores de rua no final de semana, tem 30 e tantas casas que estão nos ajudando. Nós não estamos sendo assistencialistas demais, não. A gente vai, põe o pão, esse pessoal vai, bebe de novo, tal. E o Luiz Sérgio, ele deu uma mensagem, mandou uma mensagem lá para o grupo. Ele falou, olha, vocês iniciaram com assistência. Inicia agora a fazer com que esses irmãos se percebam inseridos no mundo que acredita que eles valem a pena nosso tempo. E isso ficou na minha cabeça, até que eu estava numa sala de passe, dando passe nos moradores de rua. A gente sempre tinha uma equipe, né, que para eles entrarem, eles tinham que tomar passe inicialmente. E um dos moradores de rua, numa das semanas lá, falou assim, moço, eu preciso falar com vocês um pouco. Eu vendo aquela fila, né, lá fora, tem um monte de gente tomar passe, ele falou assim, me escutem um pouco. Aí eu fechei a porta, né, falei assim, pois não. Ele falou, olha, eu já fui um alto funcionário da Algar, andava de carro importado, e odiava morador de rua. Mandei, inclusive, um dono de um boteco, um dia que um morador de rua estava perto de mim, mandei ele dar uma surra nesse morador de rua. E essa pessoa, como que pode um cara tentar me incomodar, eu, que era uma figura, um cara importante? Quando eu fui para casa, eu passei pelo shopping, costumava arrumar meu sapato, pedi para o engraxate arrumar meu sapato, e um senhor, um velho, chegou lá e me pediu esmola. Eu dei um tapa na cabeça desse velho, ele pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim, a partir de agora sua vida nunca mais será a mesma. Eu não sei se esse cara jogou praga em mim, o que foi, mas a partir daquele dia eu comecei a beber mais. Nada me satisfazia, eu comecei a cheirar cocaína e comecei a me perder nas drogas. A minha família não aguentou o tranco e se afastou de mim. Eu perdi o meu emprego, continuei viciado em droga até que perdi tudo e fui para a rua. Quando eu fui para a rua, eu fui estuprado, peguei AIDS. E ao pegar AIDS, eu simplesmente achei que não valia mais a pena a minha vida e queria suicidar. Mas eu estava com fome, E aí eu vi que na casa de vocês aqui, vocês recebiam a gente para dar comida, para dar café da manhã. Falei, eu vou tomar um café e aí eu vou, com energia, eu vou pro rio e pulo lá e morro. Mas na hora que eu cheguei aqui, tem um baixinho lá na portaria que me recebeu. E foi o primeiro que em muito tempo olhou nos meus olhos, me deu um abraço e falou, seja bem-vindo. Eu não consegui morrer. Eu criei coragem, liguei para o único amigo que eu ainda tinha lá no Prata.
E ele me ofereceu um emprego. Eu estou indo para lá. Eu só gostaria que vocês contassem esse caso para falar que a esperança, ela não deve morrer. Esse é um dos motivos da gente entender, talvez, por que o Luiz Sérgio pedia para a gente falar que o tempo nosso valia a pena. Aquela pessoa sentiu um abraço. Aquela pessoa sentiu que não era só o alimento que estava sendo dado ali, mas o tempo, o ouvido, um carinho, mas de alguém que já teve tudo e já desprezou a todos, mas foi desprezado também. Então, nessa primeira explicação, nessa primeira história, eu gostaria que vocês me acompanhassem em um raciocínio que não é muito simples, então eu vou tentar ser o mais claro possível, mas eu queria que vocês me ajudassem. Então, olha só, o Carlinhos estava falando lá de Deus, né, da questão da criação do universo, e nós sabemos que o nosso espírito, ele é criado simples e ignorante, mas o meu espírito, ele cria um pulso eletromagnético, ou seja, a partir do momento que eu começo a ter noção da minha individualidade, eu penso. E ao pensar, eu como espírito, altero o meu envoltório espiritual, que nós chamamos de perispírito, que o Kardec, né, colocou, olha, aquilo que envolve o seu espírito, ou seja, a minha inteligência, ela muda toda a carga de fluidos à minha volta para me dar uma identidade, e essa minha identidade interfere no meu corpo físico. Eu quero que isso fique muito claro, porque nós estamos falando de caridade e tem tudo a ver com o que eu vou falar. Na hora que o meu espírito, então, ele consegue interferir no meu corpo físico por meio do meu perispírito, o que eu queria que vocês entendessem, que a gente precisa entender e precisa entender no fundo da nossa alma, é que, segundo o nosso amigo Leon Denis, a alma, ela cria, o espírito, né? Ele cria potencialidades no seu sistema de recompensas. Exatamente pela necessidade, pela saciedade, pela perpetuação, pelo prazer. O meu espírito, ele se sente motivado. E eu tenho necessidades diferentes a cada grau evolutivo que eu começo a apresentar. E à medida que esse grau evolutivo ele começa a transcender o meu corpo físico, que é apenas uma veste, como o Carlinhos também tinha dito, eu começo a alterar as possibilidades, inclusive físicas, para que, mesmo na minha matéria, eu consiga encontrar características de espírito que vão me saciar extremamente. Então, nessa ideia das potências da alma, vamos voltar a Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor. E ele fala das potências, né, poderosas, da rede de forças, das energias ocultas que nós espíritos temos. E são elas vontade, né, consciência, pensamentos, livre-arbítrio, amor e dor. Eu acrescento aqui que ele também falava da fé, que é uma preleção que o Lívio já falou para vocês, e nós vamos voltar a essa ideia da fé também, né, para a gente entender. Então, assim, primeiro, como espíritos, somos criados simples e ignorantes, temos liberdade de escolha, mas existe um determinismo divino. Nós vamos evoluir. Mais cedo ou mais tarde eu tenho que crescer. Mais cedo ou mais tarde eu vou me tornar um espírito perfeito. Se são milhões de anos, bilhões de anos, isso é decisão minha. Mas tudo no universo vai me impulsionar para esse crescimento. E o curioso é que quando a gente fala desses impulsionamentos do crescimento, eu queria afirmar para vocês que geneticamente nós fomos criados para sermos sociais, para sermos seres sociais, sermos seres que só sobrevivem se estivermos juntos. Vamos pensar? 40, 50 mil anos atrás, nós não tínhamos muita diferença de animais, né? E nós não tínhamos garra para nos proteger, nós não tínhamos muita coisa. Como que nós conseguimos sobreviver? Nós somos uma espécie em que nossos filhos demoram demais para serem independentes.
Nós somos uma espécie em que eles precisam passar por um período muito complicado, as mulheres ficam fragilizadas. Tudo isso tem um sentido de aprendizado e detalhe, né? Na questão da espécie humana na evolução, geneticamente, nós conseguimos sobreviver quando nos aglomeramos, quando estamos juntos, quando um cuida do outro. E aí, a primeira justificativa para a gente começar a entender por que preocupar-me com o outro tem uma pirâmide que um cientista, né, um psicólogo muito importante, chamado Maslow, ele criou, que é a pirâmide das necessidades. E nessa pirâmide das necessidades, né, o nosso amigo Maslow, ele disse o seguinte, olha, as pessoas, né, para existir e para sua vida fazer sentido, ela tem que primeiro saciar determinadas necessidades básicas. Pessoal, tem gente que chega para o morador de rua e fala assim, rapaz, vai estudar. Sem eu conseguir saciar necessariamente minhas atividades fisiológicas, eu não consigo pensar e raciocinar direito, eu não consigo atuar no meu corpo físico. Então, minhas necessidades fisiológicas são respiração, comida, água, sexo, que é a reprodução, sono, homeostase, que é a questão do equilíbrio, e excreção. Pessoal, se o cara não come, não tem como se cobrar dele usar o intelecto porque não funciona, não tem energia para chegar ao cérebro. Se a pessoa não toma água, ela não tem como sobreviver. Se ela não dorme adequadamente, então dormir no chão não é legal. Se ela não dorme de uma maneira a restabelecer seu sono, ela não consegue ter a racionalidade para que, de repente, ela passe para o segundo grau, que é a questão da segurança. Não tem como eu pensar na segurança do meu corpo se eu não consigo nem existir. Então, lembra, o mundo primitivo, que nós já superamos, é um mundo em que nós tínhamos todas essas necessidades como característica inicial. Mas nós já ultrapassamos essas necessidades, mas algumas pessoas não. Momentaneamente, elas estão numa cadeia de necessidades extremamente mais complicadas do que a nossa. Mas como eu estou em outra relação, às vezes eu já estou na relação de amizade, de família, de intimidade sexual, de autoestima, de confiança, eu não consigo perceber que há pessoas que precisam suprir essas necessidades e eu quero que elas estejam do mesmo jeito que eu estou. Eu quero que elas tenham o mesmo raciocínio que eu tenho. Então, a minha justificativa é, né? Eu estou sendo assistencialista, eu vou ensinar esse povo a pedir. Existe um raciocínio por trás disso e nós vamos discutir daqui um pouquinho. Mas o que eu quero que nós entendamos é, não dá para pensar com fome. Por isso que as escolas públicas, elas dão lanche para as crianças. Porque o menino, ele não vai lá para estudar, ele vai lá primeiro para comer. E vai lá porque ele precisa sobreviver. Então, nessa primeira perspectiva, existe sim uma necessidade assistencial. Existe sim uma visão assistencialista que é necessário antes de eu chegar a ter moralidade, criatividade, espontaneidade, a resolver problemas, eu preciso ter o mínimo necessário para eu existir. Até aí, conseguiram acompanhar o raciocínio? Então, nós estamos falando nesse primeiro momento de caridade material. E qual é a definição de caridade material? Porque se a gente vai para o Evangelho, né, tem mensagens tremendamente bonitas. Vamos pensar de Cáritas, sua caridade, e ela falando de como ela sussurrava para as mães que estavam ali tentando amamentar seus filhos, mas sem nutrição nenhuma, né? Coragem, alguém vai vir ajudar, nós vamos e tentando estimular os homens a essa ajuda. Lembrar que em outras épocas era muito mais complicado isso, mas quando a gente fala de caridade material, nós sabemos que muitos de nós aprendemos a fazer, às vezes até no mecânico. Normalmente oferecemos o que nos sobra, nos opiedamos daquele que tem pouco, né?
dos que passam fome, dos que não têm teto. Essa caridade, em parte, conhecemos, né? Embora, às vezes, temos necessidade de deixar sempre um pedacinho da mão para mostrar que somos nós que fizemos a caridade. Nós fizemos isto, mas muitas vezes não entendemos, né, a quem estamos ajudando. Então, a primeira pergunta: a caridade material é o auxílio às necessidades básicas daqueles irmãos que não têm as mesmas condições que são apresentadas por nós no momento, que nós podemos até, né, ter determinado sacrifício para auxiliá-los. Mas nós estamos compreendendo as necessidades deles ou estamos fazendo simplesmente porque o evangelho nos pede para fazer, e aí, como eu estou no grupo e para coletivamente estar bem com o grupo, eu estou no meio da paçoca. Eu estou fazendo caridade material porque eu compreendo quem é aquele meu irmão que está sofrendo, ou porque eu quero estar num meio em que eu me senti bem e estou ali para me, novamente, socializar, sem dar tanta importância em qual é o meio da socialização. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu era moleque, fazia com 13 anos a campanha da garrafa, organizada aqui em Uberlândia pelo Zenon Vilela, eu amava ir na campanha da garrafa. E não porque ia se arrecadar para fazer obras de caridade, mas porque meus amigos estavam todos lá e a gente tinha uma oportunidade massa de sair pedindo para as pessoas ajudarem o próximo. Mas eu não, como jovem, eu não estava pensando naquele momento no próximo, e sim o como era prazeroso estar entre os meus amigos, todo mundo caminhando para pedir alguma coisa. Não existia uma consciência dessa necessidade. No livro das Leis Morais, o Roque Jacinto, ele fala o seguinte: o homem, quando se condena a pedir esmolas, estendendo a mão em busca de auxílio, com o tempo se degrada moral e fisicamente, embrutecendo-se. Isso que o Roque Jacinto está falando é muito sério. O homem, ele se condena e ele se embrutece. Sim, né? O Graciliano Ramos falava isso. Se você trata as pessoas, por exemplo, num presídio em condições de extrema dureza, essas pessoas elas vão se aproximar da brutalidade, porque foram brutas. É como a gente pode ver no Miseráveis, do Victor Hugo, né? Quando o Jean Valjean ficou 20 anos preso, a hora que ele conseguiu fugir, a primeira coisa que ele fez foi receber de um padre o direito de dormir lá. Ele assaltou o padre. Mas ele estava bruto. E o padre, depois que ele foi capturado, ele falou assim, não, mas o padre, esse cara falou que o senhor deu todas essas paratarias para ele. O padre falou assim, dei sim. E olhou no olho do Jean Valjean e falou, com essa prataria, eu estou querendo voltar você ao mundo dos homens. Estou querendo comprar sua alma. Então, nesse momento em que a gente senta com um morador de rua, nesse momento em que a gente olha para a pessoa, sem que ela tenha que se humilhar para pedir alguma coisa, mas você sentar ali e conversar com ela, olhando nos olhos, você consegue tirar dele a brutalidade, porque nesse momento ele volta a se sentir um espírito que não está ali apenas sendo nublado pela matéria em necessidades básicas, mas um ser que está começando a sentir necessidade demais. Ele acabou de tomar café, ele tomou um banho, mas ele viu um sorriso, ele sentiu um abraço, ele sentiu uma necessidade diferente. Como está essa pessoa a partir de então? Como é a relação dele nesse momento? Então, imaginemos que humilhante ter que pedir, não ter onde dormir, buscar emprego e não conseguir, por falta de especialização, por falta de documento, pela desconfiança. Por isso que lá na casa, quando o Luiz Sérgio falou isso, o que nós começamos? Nós criamos uma série de convênios com hotéisinhos para que as pessoas pudessem ficar hospedadas no hotel se eles quisessem. Criamos um convênio com duas companhias, duas construtoras. Então, se o cara quisesse, ele saía de lá, ele tinha emprego, ele ganharia, né, dinheiro diariamente.
para que ele já pudesse pagar o hotel, que ele pudesse ter um lugar para tomar banho, que ele pudesse ter onde se alimentar. Nós tínhamos um convênio com a prefeitura que fazia as documentações para esse pessoal, ou seja, era tentar promover ao cidadão a mudança, mas começou com a ideia assistencial. Então, o enxergar o ser humano como um ser humano e não como alguém simplesmente que ali eu estou fazendo a caridade para o meu deleite pessoal ou para estar próximo para que de repente eu fale, não, ó, o Espiritismo falou que eu me equilibro fazendo caridade, então deixa eu fazer caridade. Nós vamos chegar nessa ideia de porquê do importar-se. Isso acaba gerando em muitas situações desânimo, vício, álcool, ou seja, se você simplesmente dá para o cara de uma maneira em que ele se humilhe, isso é complicado. Então, sofrer a humilhação é complicado. E aí, o Livro dos Espíritos responde para mim, para a gente aí. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, está lá. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Primeiro, benevolência. Eu me importo com o próximo, eu não o julgo e eu perdoo se ele me ofendeu. É difícil entender essa questão da caridade, né? Porque aí a gente já passa para o outro aspecto, que também diz respeito à caridade moral. Então, para o espírito de verdade, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que desejáramos nos fosse feito. Gente, é o princípio de quase todas as religiões. Muitas divergem em muitas coisas, mas grande parte das religiões do mundo tem uma frase bacana, que é idêntica. Não façais ao próximo o que não gostaria que fizessem a você. Então, nessa ideia, peraí, é meu próximo, é meu irmão. Considerá-lo, ouvi-lo, entendê-lo faz parte de um processo de caridade, tal sentido dessas palavras de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros, como irmãos. Dentro dessa perspectiva, aí vem o Evangelho falando do que é caridade moral. Nós já falamos da material. O que seria a caridade moral? Consiste em se suportar umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Gente, nesse momento, nós estamos vendo, se não fosse essa pandemia, estava todo mundo ainda se degladiando por conta de situações políticas. Se xingando porque um vota num lado, outro vota no outro, e as pessoas não conseguindo dialogar. As pessoas cuspindo ódio umas nas outras, inclusive em casas espíritas, começando a pegar bandeira de politicagem. E não é porque eu apoio um político ou outro, é porque no meu interior, na minha visão interna, na minha visão íntima, aquilo é o que está no meu coração. Então eu estou tendo a oportunidade de, por conta de uma situação, estar discutindo e descerrando tudo que ainda está dentro de mim. E somos convidados a refletir. Será que eu não consigo ouvir, mesmo que o outro fale totalmente o que eu discordo? Eu não posso dar um likezinho, tentar entender qual é o raciocínio dele, às vezes questionar, às vezes até provocar um pouquinho, mas sem ser descortês, sem ser agressivo, sem ser alguém que fere, que magoa. São reflexões que são importantes da gente fazer, porque eu já fiz muita porcariada na internet por raiva. E de repente você olha e fala assim, tá, e onde isso me levou? Me afastei de pessoas que me faziam mal. Ou eu estava me fazendo mal. Então, grande o mérito há em um homem saber calar-se, deixando que fale o outro mais tolo que ele. Calar-se para ouvir o nosso irmão. Não é porque você é mais inteligente ou mais importante, não. Eu queria lembrar vocês que no plano espiritual, né, porque como o Carlinhos estava falando, olha, nós podemos até não ter o corpo, lá tem um sistema chamado bônus hora.
E no livro Nosso Lar, né, no capítulo 22, nas páginas 120 e 121, tem lá a ideia de como funciona esse bônus hora. Ela não é uma moeda, mas é uma ficha de serviço, que funciona como um valor aquisitivo. Ou seja, né, vestuário, alimentação, né, isso pertence a todo mundo. Agora, o celeiro fundamental é propriedade coletiva. E os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem, no entanto, certas prerrogativas na comunidade social. Eu quero ajudar um parente meu. Eu quero, né, poder interferir, às vezes, no meu lar para que as pessoas possam entender melhor. Se eu tenho muitas horas de serviço, né, como os trabalhos são numerosos, eu posso trabalhar de diversas formas, eu ganho méritos para que eu possa ter ainda mais liberdade e até auxílio para que, de repente, eu possa, né, interferir na vida daqueles que são caros a mim, ou que eu possa, né, garantir determinadas situações benéficas a mim. Mas, Adriano, isso não é uma troca? Por enquanto. E aí que é importante a gente ir para um campo da definição. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, né? Existe uma diferença entre caridade e a tal da filantropia, né? Lembra, eu peguei até do dicionário. Filantropia é o ato de ajudar o próximo, por meio de várias atitudes altruístas e solidárias, como a questão do bônus hora lá, que colaboram com o suporte para com os outros seres humanos. Doações de roupa, comida, dinheiro, demais ações de caridade, né? São outros exemplos. Então, eu tenho muitas empresas filantrópicas por aí, nós temos várias instituições, mas existe uma diferença entre a filantropia e a caridade. Mesmo que a pessoa faça despretensiosamente, né, porque filantropia tem a ver com amor ao homem ou amor à humanidade, e praticada por indivíduos filantrópicos, né, normalmente são grupos de organizações que possuem fins não lucrativos, mas existem benefícios. Existem isenções fiscais, existem reconhecimento, por exemplo, você quer que um asilo dê certo. Aí um político, filantropicamente, ele vai e te ajuda, mas você põe o nome dele no asilo. Ele não teve uma recompensa financeira, ele teve visibilidade. E visibilidade é importante até quando você vai para a faculdade. O cara vai te perguntar em determinados grupos, quando você vai assim, e aí? O que você fez além de estudar? Eu ajudava na sopa. Que interessante. Como é que você fazia? Quais são as atividades sociais que você realizava? Esse campo da filantropia pressupõe retornos não financeiros, não materiais, mas diz respeito à ideia de que eu tenho uma recompensa. E por que eu estou falando isso? Porque independente da minha caridade ser moral ou ser material, como nós vimos a diferença das duas ali, a pergunta que eu faço a vocês é: nós estamos realmente fazendo a verdadeira caridade, porque é completamente desinteressada e é por uma situação que me traz dentro do espírito uma potencialidade da alma e me faz sentir melhor? Ou porque existe um mecanismo de retorno? Eu faço caridade porque o Espiritismo falou que se eu fizer a caridade eu vou estar bem. Então, se eu trabalhar muito, eu vou ter muito bônus hora. E se eu tiver muito bônus hora, eu vou estar podendo fazer o que eu quero. O meu sistema interno, ele está buscando as recompensas? Ou ele está buscando algo maior que eu ainda não entendi que a caridade pode me proporcionar? E nessa brincadeira, né, e nesse questionamento, nós somos programados para sermos cooperativos. Por que isso é importante? Lembra que eu falei lá no início que o meu espírito interfere no meu corpo? As pessoas não entendiam muito isso porque a nossa ciência ainda não conseguia entender muito o cérebro. Mas hoje, pessoal, eu estou fascinado com a neurociência, o como ela tem estudado o cérebro e como ela tem se aproximado das noções espirituais. Mesmo os ateus. E aí eu quero mostrar um grande ateu brasileiro, né, chamado George Moll. E o George Moll, ele inclusive tem um instituto
fantástico, né? Agora o George Moore Filho, institutos que trabalha assim com assistência em inúmeros hospitais, pesquisas científicas para ajudar comunidades. Mas olha só o que o George Moore fez. Ele começou a escanear o cérebro humano, né? Ateu, hein? Ateu. Ele começou a escanear o cérebro humano e falou assim: ó, tá, eu queria entender se de repente essas ações humanitárias elas têm alguma reação cerebral, alguma reação diferente no cérebro. E o Moll, ele começou primeiro a pegar as pessoas que eram muito filantropas, né? E fazer testes com pessoas em termos do mecanismo de recompensa. Aí o que ele fez? Ele dava R$ 100 para a pessoa, falou, opa, R$ 100 é bom, tal. E aí, no escaneamento cerebral, né, por ressonância magnética, ele via que determinadas áreas do cérebro se acendiam, né, principalmente a área do prazer. Aí, a hora que você dava R$ 100 para a pessoa, você falou assim, ó, você vai dar esse dinheiro para uma instituição. E o cara ia lá e ele obtinha prazer ao dar para aquela instituição com o dinheiro que você deu para ele. Então, ele doava para a instituição que lhe davam e o resultado no cérebro era na zona de prazer. A pessoa sentia prazer em ajudar. Mas vem cá, não foi dele. Aí ele falou assim, ó, não, então tá mudando, alguma coisa está acontecendo. Então, se a pessoa ela tem uma recompensa que lhe dá prazer, então por isso que o cara pratica a filantropia, porque existe um retorno. E aí ele buscou a galera, inclusive religiosos, não religiosos, para falar da caridade. Como que ele fez o teste? E assustadoramente, né? Como que ele fez o teste? Primeira coisa que ele fez o teste foi pensar o seguinte: ele falou assim, ó, então tá aqui, vocês vão receber esses R$ 100, mas vocês também vão ter que doar R$ 100 do de vocês para que vocês possam doar para essa instituição. Pessoal, na hora que ele fez isso, nenhum de todos os pesquisados teve região de prazer no cérebro. Aliás, o que se acendeu foi sofrimento, perda. Eu estou perdendo meu dinheiro. Não, mas eu estou ajudando uma instituição. Eles chegaram quase à conclusão de que caridade não valia a pena. Eles falam assim, mas peraí, mas por que então tantas religiões falam de caridade? Por que todas as religiões falam que esse é o caminho? Esse treco está esquisito, as pessoas não estão sentindo prazer. Mas aí eles mudaram a pergunta. Eles chegaram e fizeram propagandas de cada uma das instituições e chegaram para as pessoas num novo teste e falaram o seguinte, olha, eu queria que você visse as propagandas dessas instituições. E a hora que ele via as propagandas das instituições, tinha aquelas instituições que estavam mostrando, olha, nós estamos cuidando de velhinha, assim, assim e tal. Tinha gente que se emocionava. E a hora que o cara fala assim, não, eu vou dar o dinheiro para essa instituição, e era uma escolha dele, por ele se simpatizar com isso, uma outra área do cérebro, que não tem nada a ver com prazer, acendeu. Que, curiosamente, é o que todo mundo está estudando agora, que chama-se lóbulo pré-frontal, que está sendo descoberto, até inclusive por um cara chamado Cohen, que é a parte que está ligada à compaixão, que está ligada a uma área do espírito que faz com que todos os seus hábitos ruins comecem a transcender. Como assim, Adriano? Quando a gente tem algum hábito ruim, vamos pensar assim, eu tenho o hábito de comer demais, eu posso até raciocinar para tentar quebrar esse hábito, mas eu tenho que estar pensando o tempo todo e tenho que estar vigiando o tempo todo para quebrar esse hábito. Né? Por quê? Porque esse hábito ruim, ele vem para uma região chamada glândula basal, ela é instintiva. Então, meu cérebro, ele quase que não funciona e eu tenho que ficar raciocinando o tempo todo para poder, por exemplo, parar de comer, para parar de fumar, né? Mas, se eu atinjo uma área chamada lóbulo pré-frontal por exemplo, me sensibilizar com algo, como é feito quando uma pessoa ora com fé, porque foi o teste que eles fizeram com as freiras carmelitas, né? E quando elas oravam com fé, como o Lívio já mostrou para vocês naquela palestra, acende-se uma área do lóbulo pré-frontal que é 100 vezes mais potente do que a região do prazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas que praticavam a verdadeira caridade
porque elas escolheram a instituição, porque se sensibilizaram com ela, porque viram a instituição como algo que merecia o dinheiro delas, elas doaram de coração, elas se ligaram, elas viram que queria fazer parte desse processo. A mudança no cérebro dessas pessoas era tão radical que elas não estavam mais da mesma forma. Elas mudavam para sempre. E essa mudança no lóbulo pré-frontal trazia, então, mudanças sistêmicas, não para a pessoa ter um prazerzinho momentâneo, mas ter aquela sensação de plenitude. O Adriano, o que você está querendo me dizer? Que a caridade me dá essa sensação de plenitude quando ela é verdadeira? Sim. Independente de ser material ou moral. Porque dar atenção para as pessoas, emprestar o ouvido, às vezes é tão difícil quanto dar um dinheiro. Então, nesse momento da pandemia, eu não posso ir lá no centro e fazer o trabalho com os moradores de rua, porque a minha esposa, ela tem imunidade quase que zero. Então, seria falta de caridade para com ela ir lá, às vezes, pegar uma doença e trazer para cá para casa. Quando eu fui solicitado a trabalhar lá em Brasília, eu já estava pensando até em alugar um lugarzinho para eu ficar longe da família para não fazer o mesmo processo se eu tivesse que trabalhar. Mas eu posso dar um dinheiro para grupos que fazem distribuição de cestas, se isso me comover. Se isso não me comover, não faz para que você possa aparecer. Isso não vai te dar bônus hora. Então, o seu espírito ele se transforma quando você vê realmente que existe a necessidade. Agora, eu queria que você compreendesse uma coisa. No lóbulo pré-frontal, tem uma parte que a gente vai chamar de cérebro empático, que o pessoal está estudando, que considera as pessoas no espelhamento, ou seja, eu entendo ser como alguém parecido comigo. E tem uma outra área do cérebro, outra área completamente diferente, que enxerga a determinados seres humanos como coisa. Por isso que tanto discurso de ódio, por isso o racismo, as pessoas não conseguem ver as outras como seres iguais. Isso é porque o nosso espírito ainda não conseguiu sentir compaixão. Mas a nossa natureza é de compaixão. Naturalmente, geneticamente, fomos feitos para compaixão. Então, o que está mudando? Os nossos ensinamentos. A forma como estudamos e como nos posicionamos perante as pessoas e nossos filhos, quando, por exemplo, não permitimos que uma criança vá com nós num trabalho de assistência, porque fala assim, não, ele vai se machucar lá, ele vai atrapalhar. E essa criança não consegue entender o espírito da compaixão, porque eu a poupei disso. Eu estou transformando meu filho num egoísta. E eu não estou permitindo que aquele espírito que poderia ganhar uma série de condições de ter despertado a sua potencialidade da alma no cérebro e fazer com que a vida dele seja extremamente diferente, porque pensa, pessoal, se eu tenho a sensação de plenitude ao realizar e me compadecer com o próximo e eu consigo mudar tudo, nada é mais igual era. Então, o George Moll, ele mostrou, né, que também constatou que essa região ela é ativada pela compaixão. A caridade verdadeira, seja moral, seja material, é quando eu me interesso, quando eu me despertei para alguém que é igual a mim. Por isso que o Espiritismo pede tanta caridade, porque você começa a se tornar um espírito que tem sentimentos. Você se afasta das sensações, você se afasta dos instintos e você ganha um campo que te dá um poder tão forte que você consegue mudar sua vida para sempre. Ou seja, o mesmo poder que você tem numa grande oração sentida do coração. Então a caridade tem o mesmo efeito da oração sentida, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A IDOR, que é a instituição do MOL, tem redes de hospitais em São Luís, né? 87 mil médicos credenciados que ajudam pessoas em todos os lugares, aí, fazendo 220 mil cirurgias e partos gratuitos. Tá? Então, para a gente finalizar, caridade é essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre. No Evangelho, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para ele, né, para que ele viva em nós, conosco. Então,
o que o Cristo faria? Ele pensaria que é assistencialismo? Ele daria um sorriso para o morador de rua? Só para a gente lembrar, né? E finalizar a nossa ideia aqui, eu queria contar uma pequena historinha. Quando o Chico estava trabalhando ainda em Pedro Leopoldo, o Chico, ele trabalhava o dia inteiro, né? E à noite ele ia para o centro, fazia as coisas. E teve um senhor cego que ele estava sendo conduzido por um bêbado. E esse bêbado caiu na latrina e jogou, e o cego foi e machucou-se demais. E o pessoal foi lá no centro e pediu socorro. O Chico se compadeceu daquele senhor cego e alugou um pardinho lá para ele ficar. E quando alugou, ele começava a tomar conta, mas ele não podia, ele trabalhava, ele não podia ficar lá amanhã. Então, em Pedro Leopoldo tinha um jornalzinho, ele fez um anúncio e falou assim, olha, as pessoas religiosas, quem puder, né, quem quiser ajudar esse senhor para cuidar dele no momento em que eu não posso, eu gostaria que vocês pudessem ajudar. Lembra da história de quem é o meu próximo? 2 prostitutas chegaram para o Chico e falaram, ô Chico, nós não podemos fazer muito, mas nós podemos ficar com ele aqui porque de manhã nós não trabalhamos. O Chico, oh, minhas irmãs, é claro que vocês podem ficar. E quando o Chico chegava, elas oravam junto com ele. E elas foram cuidando com tanto carinho desse senhor cego que ele foi melhorando. Ao final, quando ele estava muito bem, e o Chico agradeceu, e elas aprenderam com ele a ficar naquele momento de prece, elas se sentiam extremamente compadecidas. Elas olharam e falaram assim, Chico, nós mudamos de vida. Nós não conseguimos mais trabalhar dessa forma. Uma mudou de cidade, foi ser assistente, e a outra foi ser enfermeira. E elas mudaram completamente a vida delas por aprenderem como compadecer do próximo transforma a sua alma. Então, que a gente se lembre, moral ou material, a caridade, ela serve para transformar o nosso espírito, nos aproximarmos da nossa humanidade, fazer com que nós consigamos entender que ao realizarmos uma ação de coração, nós estamos mais próximos de adquirirmos sentimentos verdadeiros que vão transformar nossa vida para sempre. Então a caridade é um presente. Muito obrigado. Desculpem se não me fiz tão claro, né? E até uma outra oportunidade. Adriano, muito obrigado por tudo. O desafio é nós aprendermos a caridade, né? Esse é o desafio. Essa é a senha, né? Muito obrigado pelo estudo tão bem elaborado, com fontes tão interessantes para a gente, que aliou aí medicina, enfim, tanta ciência aí, né? Psicológica também, para a gente entender um pouquinho desse tema tão importante. Acho que a gente foi feliz ao te dar esse tema. E você foi mais feliz ainda em executá-lo tão bem. Parabéns. Obrigado. Estava muito preocupado. Nós vamos pedir ajuda para a nossa presidente para fazer a prece e depois a gente vai abrir aquele espaço para a gente conversar, falar com o nosso irmão anfitrião da noite, nosso expositor. Então a gente passa para a Ju agora e vamos orar. Boa noite a todos. Boa noite, Carlinhos, Adriano, a todas as pessoas que estão conectadas conosco. Vamos fechar nossos olhos nesse instante e elevar nosso pensamento, Deus, a Jesus, para que Ele possa enviar, mais uma vez, em nossas vidas, essa espiritualidade maior, essa espiritualidade que trabalha em nossa casa, em favor de todos que lá frequentam, que lá estão com o pensamento, com a sintonia, a todas as pessoas necessitadas desse amparo caritativo, moral,
ou material. Que Jesus possa nos trazer essa condição sempre de fazer a verdadeira caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo o mal. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos.